Você já parou para se perguntar o porquê de não ser criativo? O porquê de muitos momentos você sentar para pensar em um roteiro de vídeo ou uma ideia nova de negócio e simplesmente travar? Como que em outros tempos, talvez na sua infância, era mais comum criar? Se você pega uma criança e você pede para ela fazer um desenho de uma natureza, ela vai fazer uma árvore de uma cor em comum, ela vai desenhar asas nas pessoas, ela vai elucidar tudo aquilo que ela imagina. Isso é mais comum do que parece. A maioria das pessoas afirmam fielmente que elas não são criativas, quando na verdade a criatividade não é uma habilidade rara, ela é uma habilidade comum e não é um dom. Ela é algo que a gente aprende, assim como a gente aprende a andar, a gente aprende a falar. Quando uma criança ela está ali em fase de desenvolvimento e você apresenta a ela aquele mundo onde ela não tem uma rotina, um cotidiano ou um trabalho exaustivo, você vai ver ela criando o tempo inteiro, criando brincadeiras com objetos inusitados, criando canções de algo que ela ouviu, ou talvez inventando cores através de lápis, giz e massinha. Isso acontece porque a criatividade é algo absolutamente natural. Porém, quando nós crescemos, a nossa rotina abafa a criatividade. Então nos tornamos adultos retraídos, adultos que não conseguem criar e simplesmente afirmam dia após dia: eu não sou criativo. E como eu falei, a criatividade é uma habilidade natural que todos nós temos, mas cabe a nós como adultos desenvolvê-la. E o desenvolvimento da criatividade, ele vem através do desfrute, do descanso, da contemplação daquilo que é belo. Uma criança, ela não tem aquelas responsabilidades que nós como adulto temos. Então, para ela é simples, é natural, é leve e é lúcido. Enquanto, se eu te peço como adulto para você criar algo novo, você se esforça e é como se fosse um parto. Isso te dói. E a grande realidade é que na maioria das vezes você se olha como alguém que não tem essa habilidade, quando na verdade você precisa apenas desenvolvê-la. Arthur Schopenhauer fala que, na verdade, a criatividade ela não está ligada a você criar algo absolutamente novo, mas sim você olhar para aquilo que está todo mundo olhando e ver o que ninguém vê. É exatamente isso que as crianças fazem. E qual que é o nosso papel como adultos na sociedade ao educar e instruir essas crianças? É simples. Acessar o imaginário delas, respeitando a criatividade natural que elas têm. Você provavelmente foi uma criança criativa. Todas as crianças que têm uma vida saudável, um lar saudável, crescem em ambientes de criatividade. Porém, o que acontece? Ao longo da nossa jornada de desenvolvimento, a gente vai fazendo coisas diferentes. Você com certeza já teve uma experiência de ver uma criança em um restaurante fazendo algo inusitado, talvez comendo com as mãos, talvez brincando com o alimento. E o que os pais fazem nessa situação? Os pais chamam a atenção. Menino, não faça isso. O jeito certo de comer é esse. Tira o pé da mesa. Não corre para lá. Para de brincar com isso. Não pendura na árvore. Isso é simplesmente a criatividade da criança sendo manifesta e sendo colocada para fora. E cada vez que os pais vêm com essas falas, com esses impasses, com esses bloqueios, eles estão gerando adultos retraídos. Eu fui uma criança que tive, sim, a criatividade estimulada durante as minhas fases. Porém, a gente vai crescendo e absorvendo as nossas responsabilidades, deixando o nosso criar de lado. Porém, criar é plenamente humano. Criar é natural. A ordem das coisas é criar. Eu preciso que você entenda que a criatividade ela é a capacidade de resolver problemas. Então é você pensar numa solução de um problema nítido, de um desafio que você vem enfrentando. Tudo isso a gente abraça a criatividade. Quais são os pontos que você precisa entender para desenvolver e ativar a sua criatividade? Porque ativar a sua criatividade é resgatar quem você é em essência. E talvez por se sentir não criativo, você se vê naquela posição de eu não sou criativo e eu nasci para contemplar a criatividade dos outros. Quando na realidade todos nós somos seres criativos, nós somos plenamente criativos. Então onde está o desenvolvimento da habilidade criacional? Está em me conectar
comigo em essência, desfrutar, tirar momentos de pausa. Que horas você deita na sua cama para dormir? Será que você realmente tem dormido ou talvez tem passado horas demais no celular e esquecido de fazer isso que é natural, o dormir? Ou talvez ao final de semana você fica imerso nas suas atividades, preocupado com o que vai acontecer durante a semana no seu trabalho e esquece de respirar. E a criatividade, ela pede pausa. E eu quero te levar a entender isso para que você comece a exercitar algo que já está dentro de você. Não é algo fictício ou fantasioso ou mágico e mirabolante, é algo natural. É uma habilidade tão simples e genuína como andar e falar. Um bebê que nasceu e está ali no seu processo de desenvolvimento, completou seus 6, 7, 8, 9 meses, começa a engatinhar, ele vai desenvolvendo habilidades. A criatividade acontece da mesma forma. Ela é um desenvolvimento que acontece ao longo do tempo para que você resgate aquilo que é seu. Uma criança nunca vai esquecer como que anda desde o momento que ela aprendeu a andar. Ela nunca vai esquecer como que fala desde o momento que ela aprendeu como falar. Vocês conseguem compreender esse ponto? Mas por que a gente perde a criatividade? Porque a rotina, como eu já disse, abafa essa habilidade. E cabe a nós, como seres humanos entendedores da criação, colocar para fora novamente quem nós somos. A criatividade é a autenticidade. Então hoje nós vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas estão copiando alguém, estão pegando referências e referências e trazendo isso para o estilo de vida delas de modo que não há autenticidade. E quanto mais parecido com outra pessoa eu quero chegar, mais a autenticidade eu deixo de lado. E isso é muito confuso no mundo que a gente vive, né? As pessoas pegaram aquilo que é abrupto e transformaram em algo que é belo, deixando o belo de lado e desinspirador. Então entenda, a arte, ela está ligada à contemplação, a criatividade está ligada à contemplação. Você precisa contemplar a natureza, o céu, as criações divinas. Quando Deus cria a humanidade, Ele cria tudo através de uma fala. Deus é criador, o maior artista de todos os tempos. A criatividade que Deus teve de criar cada ser, cada objeto, cada árvore, cada folha, cada um de nós seres humanos com características, personalidades e traços diferentes. Então, por que não olhar para o maior criativo, o maior artista de todos os tempos? Quando a gente observa Gênesis, a criação da humanidade, a gente consegue observar e ver vários pontos. Deus cria tudo através de uma fala. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, domine o homem sobre todos. E Deus ia fazendo tudo através de uma fala. E disse Deus, isso é bom. E disse Deus, isso é muito bom. Tudo através de uma fala, porque há poder no que a gente diz. Então, a partir do momento que você se entende como uma pessoa não criativa e você verbaliza isso, o universo está captando todas essas informações. Então, eu não sou criativo, eu não sei o que fazer, eu não tenho ideia, não consigo criar, eu não sei desenvolver, não dá, não posso. Quanto mais você verbaliza isso, mais retraído você é, mais retraído você fica. Porque você está alimentando algo que foi feito com você desde a sua infância. Então, se você era uma criança altamente criativa e se destacava estranhamente entre os demais colegas, entre os familiares, e você foi abafado naquele momento, não faça isso, você não pode fazer isso, não deve executar dessa forma, não é assim que faz. Automaticamente, quando você chega num ponto que você precisa criar, você entende que você não. Então eu entendo que o outro sim e eu não. E aí há uma grande falha, porque a gente precisa conectar com a nossa essência, com quem nós somos. E quando Deus cria a humanidade, retorna a esse ponto mais uma vez, porque entender a ordem criacional é entender quem nós somos. Quando Deus cria a humanidade, ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós quem? Porque ele fala nossa imagem e semelhança. Quem estava com Deus no jardim, ali naquele momento da criação, era o próprio Cristo, Jesus, que viria lá na frente. Então, enquanto ele cria ali, ele está deixando nítido. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós nos parecemos com ele. Então, como afirmar que eu não sou criativo, sendo que Deus é criativo? É como se eu estivesse abominando, é como se eu estivesse abolindo o que o próprio Deus verbalizou ao meu respeito. Então, tome muito cuidado com a sua fala,
Tome muito cuidado com a sua rotina para ela não te engolir. E tire esses momentos de pausa, tire esses momentos de respiro, tire esses momentos para contemplar o que verdadeiramente é belo. A gente está tão acostumado a ver tanta informação e a absorver tanta informação que a gente tem dificuldade de perceber o que é verdadeiramente belo. E a gente chama de belo aquilo que muitas das vezes é disruptivo dentro do que Deus nos mostrou como realidade, como verdade. Não confunda a sua realidade atual com a sua verdade absoluta. A sua verdade é quem Deus diz que você é, imagem e semelhança dele como Criador. Mas a sua realidade é o que você está vendo hoje, uma pessoa não criativa, uma pessoa improdutiva, uma pessoa inerte, uma pessoa retraída. E eu quero te convidar a colocar para fora, seja através de pintura, seja através de escrita, seja através de música, seja através de vídeo, fotografia. Coloque para fora a arte que há em você, a criatividade que há em você, o respiro que há em você e as habilidades que já são suas, mas ficaram escondidas no tempo. Eu sou a Bia, mentora de criatividade e criadora do método Criados para Criar. Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade de compartilhar com um amigo que precisa urgentemente liberar o seu espírito criativo e voltar à origem.